Olá pessoal, Marcelo falando, tudo bem com vocês? Retomando então o nosso estudo de projeção astral, nessa segunda aula, a gente vai começar falando hoje um pouquinho sobre sonho ou projeção astral. Qual a diferença de um sonho e uma projeção astral? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, muitas pessoas não sabem se estão vivendo uma projeção astral ou está sendo simplesmente um sonho. Então a gente vai começar esclarecendo falando desse assunto, ok? Vamos lá. O sonho, a primeira coisa que existe é uma aceitação de qualquer cena, mesmo que essa cena seja um absurdo. Né? Então, pessoas que às vezes sonham que têm 4 braços, 4 pernas, estão sem roupa, ou então fazendo alguma coisa diferente do que elas sempre fazem, que seria teoricamente absurda, é considerado uma coisa normal, ter uma aceitação no sonho. O sonho também a pessoa não tem controle sobre as cenas, então tudo que acontece a pessoa não consegue controlar. É tudo contra a vontade dela. As cenas vão acontecendo, os eventos vão ocorrendo, tudo de uma forma até sem coerência nas cenas observadas, né? Não tem coerência, não tem uma lógica, uma sequência, né? De começo, meio e fim no sonho. Começa uma cena, depois termina e depois começa uma outra do nada que não tem nada a ver, né? Porém, os sonhos são lembrados com facilidade. Essa é uma característica do sonho, ele é lembrado com facilidade, tá? Falando agora da projeção, existe um poder de atuação de quem se projeta, quem vive a projeção astral. A pessoa faz tudo de acordo com a vontade dela. Existe uma sequência lógica, um começo, um meio e um fim na projeção astral, que não acontece no sonho. Uma projeção também é difícil de ser lembrada, não é tão simples de lembrar, mas quando isso acontece, isso a pessoa não esquece mais. Por isso que é muito importante trabalhar a lucidez na projeção astral, para que você faça a projeção e consiga lembrar do que aconteceu. Em uma projeção, uma pessoa projetada, ela pode atravessar paredes, objetos e até ver o próprio corpo na cama. É o que vai causar a certeza de que você estava projetado. A gente entra em contato com entes queridos, falecidos, amigos, parentes, né? Você tem uma sensação de liberdade muito grande, né? A sua mente ela vai te transmitir a sensação de despertamento. Você não tem a sensação de estar dormindo. É como se você estivesse na vigília física, como se estivesse acordado. A sensação de acordado, entre aspas, fora do corpo, é muito característica da projeção. Existe também a volitação, que é a flutuação. Você consegue voar a distâncias enormes na projeção astral. É uma diferença muito grande em relação ao sonho. Aí entramos nos estados alterados de consciência. A gente tem padrões de ondas cerebrais, de acordo com a neurologia. A primeira é a onda beta, depois onda alfa, onda teta e onda delta. A gente vai falar um pouquinho de cada uma. As ondas beta são relacionadas ao estado de alerta e vigília, quando a gente está acordado. As ondas alfa, relacionadas ao estado de relaxamento e ao estado hipnagógico, que também vou falar daqui a pouquinho. E as ondas teta relacionadas àquele sono bem leve, aquele cochilo que às vezes a gente tem. E as ondas delta é o sono profundo, né? O sono REM. Existe um estado chamado estado hipnagógico. O que é esse estado hipnagógico? Hipnagogia é o estado da consciência que ocorre entre a vigília e o sono. Uma palavra vem do grego hipnos, que significa sono, e agogos, que significa condução. Nesse estado ocorrem fenômenos sensoriais como alucinações visuais, auditivas e táteis, ou seja, às vezes a pessoa está pegando naquele estado ali de cochilo, né? Entre o estado de estar acordado e começar a dormir, e ela vê cenas, ouve vozes, sente como se tivesse alguém tocando, ou então sente arrepio, ou ainda a sensação de estar flutuando fora do corpo. Né? Nesse estado hipnagógico, ocorre também o famoso sono REM, né? Que é aliás, o período do sono REM, que é o movimento rápido dos olhos. Né? O sono REM, é um sono profundo, esse estado, o que acontece nesse estado? O cérebro ele ainda está ativo. Essas alucinações são muito intensas e grande parte dessas alucinações ocorre devido até o que a pessoa vive durante o dia também, né? A forma que a pessoa passou durante o dia, se ela passou muito estresse, então tudo ainda fica como se estivesse sendo muito real ainda, como se a pessoa estivesse acordada, né? A ciência ainda não compreende exatamente a causa desse fenômeno 100%. Nesse estado hipnagógico, ele também era mencionado pela antiguidade, pelos escritos até de Aristóteles na Grécia, não é nada recente não.
né, ocorre no estado dessas ondas cerebrais alfa, que a gente falou ali atrás. E as experiências fora do corpo também ocorrem nesse estado, muito comum. Depois existe um outro estado chamado estado hipnopômpico ou hipnopompia. Esse estado, quando a gente desperta, né, seria a volta, entre aspas, né? Essas alucinações entre a transição da vigília e o sono recebem esse nome. Ou seja, se a hipnagogia é o estado que você está pegando no sono, naquele cochilo, antes de dormir, a hipnopompia é o estado quando você está despertando, né? Agora, esse estado, o que acontece? A qualidade desse estado de hipnopompia, de quando você está acordando, vai depender da sua qualidade do sono e da sua qualidade emocional também. Então, se você teve um sono ruim, passou muito nervoso, estresse, teve um estado agitado, você vai ter um estado de hipnopompia um pouco agitado também, né? Pensando nisso, a gente estuda sobre as sinaléticas. O que são as sinaléticas projetivas? São os sintomas que antecedem uma projeção, né? Um deles é a catalepsia projetiva. Causa muito medo nas pessoas. Ocorre geralmente à noite, é conhecido como paralisia do sono. Também ocorre nesse estado de sono REM, ou sono profundo, né? Que tem ali os sonhos e tal. Então o que acontece? Geralmente a pessoa ela acorda no meio da noite, não consegue se mexer, fica simplesmente travada, não consegue falar, a musculatura fica rígida e a pessoa entra em desespero, achando que às vezes até está morrendo. Porém, essa catalepsia projetiva, ela de certa forma ela acaba sendo boa. Ela não é perigosa e ela vai anteceder uma projeção. Ou seja, se você ficar quietinho, não se mexer, você vai se sentir muito bem e vai se projetar. Então a catalepsia não é ruim. Outro sintoma, embalonamento ou balonemã, também é um sintoma que vem antes da projeção. As energias, a aura se dilata, a aura da cabeça, a aura das mãos, e a pessoa tem a sensação como se estivesse inflando, como se fosse um balão. Ela não é ruim também, a pessoa tem a sensação de estar subindo, é uma sensação até prazerosa de flutuação, uma sensação muito boa que também grande parte das pessoas tem antes de se projetar. Sons intracranianos também são sensações que a pessoa tem antes da projeção. Muitas pessoas falam que percebem zumbidos intensos ou ainda sons, né, dentro da cabeça. Também não tem perigo nenhum, muitas pessoas sentem, então assim não tem o que temer, tá? Depois a gente entra um sintoma chamado estado vibracional, que também é muito importante. Ele antecede a projeção, é uma onda de choque elétrico, ele vai da cabeça até os pés de forma intensa, parece um choque mesmo. Na verdade, é quando a gente controla o estado vibracional, é a chave para essa saída fora do corpo. Você vai dinamizar, vai acelerar os seus chakras, acelerar o seu campo energético e vai explodir em energia pela aura e por todos os chakras. Aqui é uma imagem que a gente coloca algumas imagens baseada no livro do Tipos de Saída do Corpo, né, do Wagner Borges, que mostra aqui o corpo astral da pessoa ou psicossoma saindo de posição vertical, que é a posição clássica de projeção astral. A pessoa está deitada, e decúbito dorsal, barriga para cima, e o corpo astral vai subindo até que ele fica de pé e ereto, flutuando acima do corpo. Uma outra saída é a saída que o corpo astral ele vai girando, vai fazendo em círculo, né? Ele pode oscilar, ele vai fazendo círculos, de pé também na vertical. Uma outra é a projeção em torvelinho. O corpo astral ele vai girando, como se fosse uma espiral. Ele vai girando, girando de várias direções muito rápido, né? Algumas pessoas relatam que sentem até tontura quando isso acontece. Às vezes estão sentindo que estão dormindo e sentem essa sensação. Essa já é uma sensação de saída fora do corpo. Outra ainda é o famoso Trendelenburg, né? O psicossoma, o corpo astral, ele vai saindo parcialmente, mas a cabeça fica presa, como se você sentisse isso flutuando. Suas pernas, os braços e até o restante do tronco, mas a cabeça fica presa ao corpo físico. Outra saída, outro sintoma também, outro tipo de saída é a exteriorização de parte dos membros. Você sente que a sua mão subiu, está às vezes até levantando, na verdade não é mão física, é mão astral. Ou a perna ainda, né? Então são projeções parciais. Tem uma outra projeção também que é enrolamento. A pessoa às vezes está deitada em decúbito dorsal e sente que o corpo começa a rolar para um lado. Projeção somente pela cabeça, saindo pela esquerda, acontece também. Projeção com a pessoa sentada, relaxada, a pessoa simplesmente sai para frente. Ali a gente vê o cordão de prata também, na pessoa deitada, sentada na cadeira.
Projeção com música, músicas que ajudam a elevar a consciência, ajudam a se projetar. Projeção amparada por mentores extrafísicos que ajudam a pessoa a sair do corpo. Mais uma imagem de uma pessoa sendo amparada. Uma mentora amparando uma grávida. E quem a gente pode encontrar? Seres de luz, guias, anjos, mentores, ou ainda os famosos obsessores, que é comum também, pode acontecer, dependendo do seu grau de sintonia. Se você for tentar uma projeção de uma forma meio negativa, você já pode sair dar de cara com o obsessor, né? Com ataque extrafísico. Mas para isso existem técnicas de proteção, né? Então aqui é um exemplo. O mentor vem te proteger, vem te guiar contra o obsessor. Você pode criar um campo de proteção na sua aura, onde eles não conseguem invadir. A gente vai falar sobre as técnicas de proteção, né? E aí a gente entra na parte de autodefesa. Esse é o final dessa aula, que eu vou continuar na próxima, onde a gente vai falar na próxima sobre autodefesa energética. Como você ter técnicas para se proteger fora do corpo, dentro e fora do corpo. E aí a projeção se torna algo seguro, sem ser traumático para a pessoa que experimenta. Ok? Então a gente finaliza essa aula por aqui. Vejo vocês na próxima. Ok? Até a próxima, pessoal.